O trabalho que era visto como parte da maldição de Deus, não sei se você deve ter já ouvido em algum momento que o trabalho é uma maldição. Em algum momento, eu acho que, se você não ouviu, em algum momento você pensou, trabalhar é uma condenação. Nós somos condenados a trabalhar, trabalho é uma dor. E as Escrituras nunca trataram um trabalho desse jeito. Pra você ter uma ideia, Deus, quando criou o ser humano, colocou ele no jardim, já criou junto o trabalho. Ele tinha que cultivar, plantar, semear e ornamentar aquele jardim, aquele bosque. Ele deveria cuidar do jardim. O trabalho foi feito como bênção. É evidente que depois da nossa ruptura com o Deus Criador, o trabalho ficou um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil, nem tão prazeroso em muitos momentos. Só que naquele contexto de reforma protestante, redescobriram isso e começaram a perceber assim, olha, a gente vai glorificar a Deus com o trabalho. Vamos olhar o trabalho e vamos se dedicar a ele como um jeito de prosperar e na abundância dele, ajudar as pessoas e fazer o que a Bíblia... E, gente, não à toa, inúmeros países que tiveram no seu seio de desenvolvimento os protestantes, você vai perceber, até hoje, ainda que agora a população não seja cristã, não ligue para a Bíblia, você vai perceber no DNA da cultura daquele povo muita prosperidade. Um exemplo muito clássico é a Alemanha, é Suíça, é Dinamarca, os países escandinavos, é a Holanda, a própria Inglaterra, que foram induzidos e a própria cultura dele foi construída nesse miolo de entendimento acerca do trabalho e da riqueza. Se você tem curiosidade, um pouco mais de história, então, nada melhor para ter uma ideia boa sobre prosperidade, sobre o que Deus faz, do que assim, olhar a sabedoria das Escrituras. E a gente agora vai para um contexto. Ageu é um profeta que profetizou, o livro dele é bem curtinho, só tem 2 capítulos, o texto dele. Ele profetiza num contexto onde o povo tinha sofrido demais. O povo, por conta das suas maldades, das suas durezas, as suas escolhas, as suas decisões, abraçaram aquilo que normalmente acontece com quem quer ignorar o Deus Criador. Eles falaram assim, olha, não vamos mais seguir as propostas do Deus Criador. Em razão disso, muitas dificuldades eles vivenciaram. Quando você quer entender, por que sobreveio sobre esse povo tanta dificuldade, ao ponto deles terem sido levados para o exílio babilônico, ficado lá como escravo, sofrendo intensamente, o que aconteceu com eles? Você pode ler Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver o que houve, como que já havia promessas de que quando eles se distanciassem de Deus, inúmeras dificuldades sobreviriam a eles. Então a gente vai para Ageu está profetizando mais ou menos no ano 520 a.C. E o cativeiro babilônico foi ali por ordem de 586, quando foi destruído o templo. Uma geração toda ficou em cativeiro, ficou sofrendo dificuldades, levado para longe. E agora o que aconteceu? Esse povo no cativeiro sofreu demais, e sofreu porque tinha feito o que não devia fazer. Algumas pessoas às vezes pensam assim, se pisar na bola com Deus, Deus castiga, né? Às vezes é fácil de falar assim para as crianças, né? Bem, na verdade, é que todas as vezes que a gente assume a postura de viver contrário às leis do Deus Criador, é fato, as consequências vêm. Eu estive em São Paulo na viagem para a Junta de Missões, foi uma semana muito especial, de aprovação de muitos projetos missionários. Foi muito legal ouvir dos mais experientes lá, gente que está, 4, 5, 6 mandatos já na Junta de Missões. Cada mandato tem 4 anos, tem gente lá que está há muito tempo sendo escolhido, graças a Deus por aqueles homens, são muito dedicados. E eles falaram que nunca viram tantos projetos chegarem na Junta de Missões, tantas igrejas desejosas de plantar igrejas junto, em parceria com a Junta de Missões. Foi muito legal. A parte boa da notícia, a parte difícil é que tudo isso custa, né? Então a gente estava lá desesperado, como que a gente ia fazer para aprovar tudo, e estava aprovando quase todos os projetos, mas agora a gente está pensando como nós vamos pagar
tudo isso aí, e oremos pela Junta de Missões. E depois eu tive chance de ir para São José dos Campos, ver minha mãe, resolver algumas coisas lá, e numa conversa com um primo meu, um moço da roça, assim, desse que não consegue nem andar na cidade, não sei se ele já andou de ônibus urbano, roça mesmo, um sujeito da roça, com tanta sabedoria daquele ambiente, e ele foi falando um negócio para mim, num trecho que a gente passou, ele falou assim: André, eu aprendi a respeitar tudo, você tem que respeitar as coisas que estão na terra, você tem que respeitar a cerca, se você não respeitar a cerca, você vai bater na cerca, vai te machucar, você tem que respeitar o mato, você tem que respeitar os bichos, senão, se você não respeitar... Ele foi dando uma aula de sabedoria, e eu fui ouvindo aquele moço da roça, que talvez não tenha nenhum ensino fundamental, e ouvindo, e eu falei assim: olha, todas as leis que governam o mundo, elas foram leis criadas pelo Deus Criador. As leis da física, as leis da química, as leis que governam o nosso corpo, a nossa saúde, as leis de trabalho, todas elas são inspiradas. E todo momento que você decide burlar essas leis, das mais simples como a do trânsito, das mais simples como a da convivência, das mais simples como a escolar, as consequências virão. Desrespeite as leis da engenharia, o engenheiro vai ter problema. Desrespeite as leis do direito, vai ter problema, vai ter consequência. Deus oferece princípios e valores que devem guiar a nossa vida, porque Ele criou um mundo assim. E parte da nossa rebelião, parte das nossas durezas é querer desrespeitá-las, é infringi-las, é falar assim: não, eu sou o legislador. Eu decreto, eu determino, eu vou guiar. Foi isso que criou ruptura no nosso mundo, e isso sempre que cria ruptura. E esse povo aqui decidiu viver de um jeito deles. Vamos ver, eles tinham voltado agora do cativeiro, voltado para Jerusalém, e Deus tinha uma série de projetos para eles. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Então, o governador e o sumo sacerdote. Palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito, colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe de salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até um monte, tragam a madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz o seu fruto. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos de vocês. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Até aqui. Ora comigo: Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Fala com a gente, ensina-nos os Seus princípios e molda o nosso coração a partir dele. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Eu falei para vocês que o povo tinha voltado da região do exílio. E aí você precisa entender o seguinte, qual era a vida desse povo? Deus tinha ensinado eles, Fernando, desde sempre, desde quando eles saíram do Egito. Primeiro, Deus ensinou eles a construir o tabernáculo, que era o lugar do sacrifício e da adoração. Depois, com a vinda da monarquia, com a vinda de Davi, Salomão, o filho dele, o rei também, teve chance de substituir o tabernáculo e transformar o tabernáculo num templo. A confecção do templo, quando você lê o Antigo Testamento, você descobre que foi um negócio com muito investimento, com muito recurso, com muito amor, com muito detalhe. Por quê? Por que isso, André? Aquilo era um símbolo da adoração a Deus. Aquilo ficava no meio da cidade, e toda a cidade, toda a construção se deu ao redor daquilo, porque o que Deus estava ensinando? Que o templo deveria ser o centro da vida deles? Não. Que a adoração deveria ser o centro da vida deles. Deus foi, a gente diz nas Escrituras, quando você começa a ler, você vai descobrindo que a revelação foi progressiva. Deus vai fazendo coisas ao longo da história para ensinar de forma didática ao seu povo os valores que precisam coordenar a vida desse povo. E naquele templo o que acontecia? Acontecia adoração, acontecia ensino, acontecia cântico, mas sobretudo acontecia sacrifícios que eram apresentados a Deus, e o sacerdote fazia expiação pelo povo. E por quê? Porque toda adoração só é possível com um sacrifício. Porque o que as Escrituras vão ensinando ao longo do Antigo Testamento e chega até nós pelo Novo Testamento, é que nós estamos separados diante de Deus. E ali naquele contexto do templo, a adoração era feita e o pessoal entregava o animal, para que, colocando a mão sobre o animal, Deus estava ensinando para eles, olha, você precisa ser sacrificado. O seu pecado agora, que você põe a mão nesse animal, esse animal aqui está recebendo o seu pecado e agora o sacerdote vai ter que sacrificar esse animal. Era algo constrangedor, era algo difícil, era algo dolorido, mas era algo que estava ensinando para eles o seguinte, isso aqui, quando você lê o livro de Hebreus na Bíblia, você descobre, isso era uma sombra. Isso era uma pista do verdadeiro sacrifício que viria um dia. Então o cordeirinho era morto por cada família que ia para a adoração no templo. Para quê? Para que eles entendessem que vocês só podem chegar a mim se um cordeiro for sacrificado no lugar de vocês. Porque o pecado de vocês merece a punição e a morte como consequência. Então a adoração era feita de sacrifício. E esse animal era da família. Quando a família vinha de muito distante, ali aos arredores do templo, tinha gente que você podia comprar um animal, pagar pelo animal e entregar esse animal ao sacrifício. Gente, e o detalhe disso, isso deveria guiar a vida do povo. Ali eles aprenderiam a lei, ali eles fariam adoração, ali eles se entregariam. E esse templo, um dos nomes que ele ganha nas Escrituras, é a casa de oração para todos os povos. O que era aquilo dali? Aquilo era um símbolo do sacrifício que possibilitaria mediação. E nada mais, nada menos, aquele templo estava apontando no futuro, que o verdadeiro mediador não seria um templo, que a verdadeira obra que seria estabelecida para que todos pudessem se achegar a Deus, não seria aquele templo, mas naquele contexto, o templo representava essa obra de Deus. Eu vou falar para vocês, às vezes as pessoas gostam de chamar isso aqui de templo, e não tem nenhum problema, está errado, isso aqui não é o templo. Não precisamos ficar com essa chatice, mas esse prédio aqui não tem nenhuma relação direta com o mesmo significado daquele templo lá. Não tem esse significado. No entanto, a gente precisa perceber, peraí, o que está por detrás? Qual era o drama desse povo? O drama é que eles tinham sido sentenciados porque eles tinham virado as costas por Deus Criador. Foram para um exílio tremendo e terrível, sofreram, e muita gente se perdeu nisso, muita gente foi morta por causa desse distanciamento, porque à medida que o distanciamento aconteceu, eles não apenas negaram a adoração, eles se envolveram com ídolos. E ídolos oferecem estilo de vida que o Deus Criador não oferece. Ídolos sugestionam que a gente pode quebrar as regras do Deus Criador. Ídolos dizem que a gente pode viver do jeito que a gente quer. Normalmente os ídolos nos agradam demais, nos confortam demais. Eles nos colocam num pedestal que a gente gosta de estar. O Deus Criador não. Ele chama a gente à renúncia e chama a gente à obediência. E esse povo se encaminhou de tal forma que foi levado ao exílio. Agora eles voltaram. Deus ofereceu uma grande libertação. Você quer entender um pouco sobre esse retorno? Você lê o livro de Esdras e o livro de Neemias. Esdras foi conterrâneo de
Ageu. Ajudou muito, ele estava ali conduzindo, liderando o povo, nesse momento onde tem esse sacerdote Josué, e tem também Zorobabel, que era esse governador aí de linhagem real, mas ele estava sob a jurisdição da Pérsia ainda, né? No caso Dário aqui, tendo aquele olhar de superintendência sobre a região. O detalhe, gente, é que esse povo volta, e eles tentaram no primeiro momento construir o templo. Por quê? Porque a vida precisa ser pautada na relação com o templo? Não, na relação com Deus Criador. Toda a disfunção e todos os problemas que levaram o povo ao castigo foi porque eles pegaram o Deus Criador e colocaram de lado. E aí, depois dessa grande correção, o que Deus estava dizendo? Olha, o princípio da vida, para que a vida seja boa, para que a vida seja bem encaminhada, eu preciso estar no centro do coração de vocês. Um grande perigo para a existência de vocês é vocês me excluírem da sua prioridade, porque os seus anseios vão fazer vocês naufragar. E você sabe disso, a vida é um testemunho disso. As nossas besteiras e a colheita farta de consequências terríveis mostra que os nossos atos equivocados, as nossas decisões, vez por outras, rebeldes, trouxeram consequências desastrosas. É isso que Deus fala. Para você ser protegido de você mesmo, me coloque no centro. Esse povo volta, tiveram umas dificuldades ali, o texto de Esdras conta, tiveram uma oposição das vizinhanças, ficaram com medo, e aí começou bastante oposição a estremecer eles. Eles falam assim, aquela dificuldade veio, e o que Ageu mostra para a gente é que eles decidiram, falaram assim, deixa esse templo para lá, vamos arrumar nossa casa. E não eram assim, vamos arrumar nossa casa, e à medida que a gente puder, vamos arrumando também o templo, né? Não, eles começaram a investir um monte, construir castelos para si. E as escrituras não estão condenando aqui a construção de uma bela casa, de uma casa confortável, de uma casa com bastante recursos. Isso não está errado. Não é para ter casa luxuosa, não tem nada de errado nisso. O detalhe é o seguinte, é o que eles fizeram. O que eles fizeram é que, olha o que o texto diz. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Eu sou o centro da vida de vocês, Deus está dizendo para aquele povo. E esse templo é parte importante da minha relação com vocês. O sacrifício é aqui, a adoração aqui, o aprendizado da lei é aqui. Agora, o que está acontecendo com o coração de vocês? Vocês estão construindo seus castelos. O templo está desse jeito. Vocês não sabem para onde isso vai levar? Para onde essa vida autocentrada vai levar? Já deu ruim. E se vocês não estão entendendo, você acha que... enquanto eu lia, era como se Deus falasse ao meu coração assim, olha, André, qual que é o meu projeto nesse mundo? Porque a gente não tem mais o templo nessa perspectiva, mas a gente tem o reino de Deus. A gente tem a obra de Deus. Espera aí, André, você está se relacionando comigo? E à medida que você se relaciona comigo, recebe o meu cuidado, recebe a minha orientação, recebe a minha direção, qual você acha que são os meus planos, André, para o mundo? É afagar constantemente os seus interesses? Ou eu tenho um projeto muito maior? Né? Lembra, né, André? Eu sou Deus, né? Acho que você deve lembrar disso, né? É verdade. O Senhor é Deus. Eu tenho uma obra, André. Eu tenho um projeto. É como se Deus estivesse falando para esse povo, olha, o meu projeto, vocês estão desconsiderando. E eu não vou concluir o meu projeto sem vocês, porque vocês estão neles. Esse templo não é para mim. Esse templo é para vocês. Esse templo é o meu jeito de proteger vocês. Quem precisa, eu não preciso da adoração de vocês, mas vocês precisam me adorar. Eu não preciso do sustento de vocês, mas vocês precisam do meu sustento. E vocês acham que eu vou deixar as coisas desse jeito? Porque eu tenho a sensação que nós somos convidados nessa relação com Deus, assim como esse povo, a assumir a postura, não vai dar nada. Você já sabe o que significa essa expressão? Não vai dar nada?
as consequências não virão. Deus está de boa. Deus quer o meu coração. Deus quer o nosso bem-estar. Deus quer os nossos caminhos aplanados. Poxa, onde já se viu? E aqui o que esse texto dá chance da gente pensar? Olha, Deus tem interesses muito claros sobre o reino dele, sobre os projetos dele. E ele não tem apenas um olhar atento a esses projetos. Ele também ele está esperando e ele está querendo muito que eu me envolva nesses projetos. E ele não é aquela pessoa muito gentil, e aqui talvez seja o ponto de ruptura na sua compreensão. Sabe aquelas pessoas legais que você fala assim, fulano, vamos brincar? Quer brincar? Quer se divertir? Não, não quer nada, tá bom, pode ficar. Não é um negócio bem educado, é para ser assim, né? O detalhe é que Deus é lembra, dono de tudo. E Ele tem um projeto dele de reconciliar com Ele os filhos que Ele ama. E não me parece que em nenhum lugar nas Escrituras, diante de todo esse projeto, Ele olhe para alguns de nós e fala assim, vamos se envolver com a minha obra, com o meu reino? E você fala assim, não, Senhor, obrigado, eu vou continuar aqui fazendo, trabalhando, curtindo, viajando, planejando. E Deus olha para você e fala assim, não quer não? Quero não. Tá bom, fica à vontade, continua. Se caso você precisar de uma bênção, eu te abençoo, cuidado, cura, encaminhamento, sabedoria. O que você precisar para os seus projetos, eu te entrego. Não quer participar dos meus? Não tem problema não, você tem aí a sua vida, né? Tanta coisa para você cuidar, tanta coisa para você se envolver, tantos projetos, um mundo com tanta dinâmica, tanta coisa para consumir, comprar, participar. Fica à vontade, eu vou te abençoar. Se precisar de uma cura, de uma ajuda, vem, cola comigo. Quando você puder me adorar, me adora. Se não puder, tiver afim, tiver cansado, não me adora. Cuida da sua vida. Eu tenho a impressão que lá no fundinho nós queríamos Deus assim. Você fala assim, André, não seria bom? Eu acho que seria, pensa. Em vários aspectos, o meu egoísmo, a minha vontade que o mundo gira em torno de mim, ela me faz inclinar-se para isso. Mas quando eu entro para esse texto aqui, eu falo assim, uau! Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Fala, peraí, ele não está gostando desse negócio do povo construir casa luxuosa e deixar o reino dele de lado. Não está não. Está não. Não, o que o Senhor fez? Vocês semearam muito, colheram pouco. Come, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. Que recebe salário, coloca-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor. Considere o que tem acontecido com vocês. Gente, sabe o que ele está falando? Eu estou deixando a sua vida bem bagunçada. Não tem esse negócio de gentileza. E aí vem a coisa assim... Sabe aquela vontade de ver o Deus bem fofinho? A gente canta essa música, é tão profundo, tão imenso, e abraça-nos, o amor de Deus, e você pensa, nossa, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso. É verdade, e é mesmo. Agora considere comigo, esse Deus que é maravilhoso, Ele tem um projeto sensacional, de reconciliar consigo pessoas que Ele ama, que Ele quer dar perdão. Se pessoas ali no passado não tivessem obedecido a esse Deus, você não tinha recebido o Evangelho. Talvez vocês não saibam, a Igreja Presbiteriana do Brasil fez esse ano 165 anos. Nesse mês de agosto é um mês que a gente comemora. Por quê? Porque foi o mês da chegada de um missionário chamado Simonton. Simonton veio dos Estados Unidos, morreu muito cedo, acho que não chegou nem a 30 anos, ou 34 ou 28, alguma coisa assim da idade dele, mas morreu muito cedo. Veio, teve a esposa que morreu, passou muitas dificuldades, veio para um contexto de Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1800 e alguma coisa, faz o cálculo aí com 165, você vai contando. E, gente, ele perdeu muita coisa, sofreu demais, foi muita obstrução, barreira e obstáculo, e abrir mão de muitos confortos para vir para cá, para trazer o testemunho do Evangelho numa postura de relevância. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem oferecido uma boa contribuição nesse mundo maluco dos evangélicos no Brasil, num desejo contínuo, olha, não posso falar de todas, mas eu conheço um bocado de igreja presbiteriana, há um zelo muito grande de abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia
e não ficar falando coisas malucas que não está na Bíblia. E assim, ele promoveu tudo isso porque Deus tinha um interesse de um dia tocar a sua vida, a minha vida. Não dava para Simon tu falar assim, assim, eu não quero não. Inúmeros missionários, inúmeros mártires, inúmeras pessoas não podem. E Deus, o que Ele está dizendo assim, olha, o meu reino tem muita prioridade, por quê? Porque se trata da minha glória, do meu anúncio, da reconciliação, e você é chamado para participar. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você nasceu de novo pela obra de Cristo Jesus, deixa eu falar para você, Ele não vai deixar você viver a sua vida, como eu falei, olha, quer brincar aí, brinca, não tem problema, eu cuido aqui do meu reino, vou chamar, quem quer participar aí? Eu, então tá bom, o restante que não quer participar, pode ficar à vontade. Não, gente, isso não é, sabe, aquela coisa assim, olha, é voluntário, quem quer participar, participa. O que está dando esse texto? Não. Ele estava falando do templo dele, olha, adoração é prioridade, e se vocês não participarem da adoração, considere essas dificuldades que estão sobre vocês, porque vão até o monte, tragam a madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado. Esse é o ponto, o engajamento com Jesus, o amor da cruz, ele não é um amor apenas que nos abraça, gente, ele é um amor que nos transforma, e nos transforma nas prioridades, nos interesses e no alvo da vida. Deus não vai deixar. Parte da obra do Espírito Santo é remodelar aquilo que é caro para o coração. É muito estranho a caminhada cristã, uma dedicação extrema aos assuntos de ordem pessoal e deixar de lado tudo aquilo que se trata da obra de Deus, relegado a terceiro, quarto plano. Quando se der, eu me envolvo, eu participo, eu me dedico. Pensa, nós não temos mais o templo, né, André? Não temos. Mas a gente tem o reino de Deus. A gente tem a igreja de Jesus e a gente tem a obra missionária. A gente tem o trabalho de comunhão entre os irmãos, o discipulado que precisa progredir, a entrega dos dons para edificar cada um de nós, o cuidado que tem que ser de todos e o desejo contínuo de fazer avançar isso daí. Aí, conta para mim, de onde que você tirou essas ideias, André? Tudo daqui. A pergunta é, será que tem algum paralelo na dedicação a esse templo com a dedicação ao reino de Deus? Aí eu li, para a abertura desse culto, uma palavra de Jesus. Ele falando aos discípulos que tinham aberto mão de tudo, estavam vivendo como gente que recebia doação caminhando atrás de Jesus, porque Jesus estava ensinando de cidade em cidade, não estava comercializando nada, não estava vendendo nada, estava só vivendo de doações. Aí eles estavam preocupados, o que eles iam comer? O que eles iam vestir? Jesus fala assim, olha, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus, primeiramente o reino de Deus, prioritariamente o reino de Deus, no topo das suas considerações sobre a vida é o reino de Deus. Uau! E a sua justiça, todas as coisas Deus vai cuidar para vocês. É exatamente o pepino que esse povo estava vivendo. Eles tinham desconsiderado as coisas de Deus, a obra de Deus, e vivendo, priorizando a sua própria vida. E qual era o testemunho de que isso estava acontecendo? As coisas de Deus estavam sendo prejudicadas. Olha, gente, a aplicação muito básica disso aqui, é muito gostoso perceber quando o Senhor Jesus mexe com o nosso coração. Eu queria chamar os músicos, será que dá para a gente cantar mais uma? Cadê o Alpê? Está lá embaixo. Ih, não dá não, né? Dá, Leandro? Dá? Não, só um lá, ó, o Gabriel já foi. Ah, Dani, atrapalhei tudo, né? Não estava no script? Ó. Gente, à medida que Jesus toca o nosso coração, e toca mesmo, ele começa progressivamente mudar assim, ei, o que é a sua vida? É uma pergunta retórica, mas é para você pensar, o que é a sua vida? O que você faz da sua vida?
onde vai a sua vida? Muitos de nós falam assim, o que é a minha vida? A minha vida, eu estou vivendo a minha vida. Mas se você tem chance de sondar mais a fundo, não vai fugir muito disso aqui, ó. Saúde, alguns lutando bastante para cuidar da saúde, e normalmente quando ela está se perdendo, né? Aí a vida gira em torno, tratamento, cuidado, medicação, é isso. Para outros de nós, num momento de oportunidades, porque finalmente a vida começou a se encaminhar financeiramente, agora é a hora de construir patrimônio, se estruturar, se estabelecer, para não ficar tão capenga quando a força e a energia física faltar. E outros, quando estão no início da vida, estão pensando assim, não, preciso descobrir aqui o melhor caminho, na empresa, progredir, sonhar, crescer. Não vai mudar muito disso, gente. André, não está normal isso aí? Não está. Não está, sabe por quê? Porque o Evangelho é o anúncio de que a gente teve um encontro com um amor profundo. E esse amor profundo precisa redirecionar nossa vida acerca de o que é realmente verdadeiro, o que realmente permanece, o que é de fato a vida, o que é a vida, o que vale a pena viver, qual é a vida que vale a pena viver. A vida que vale a pena viver é conhecer o Deus Criador, se entregar a Ele e participar do que Ele está fazendo no mundo. Em todo o mundo, em todo o contexto, em toda a sociedade, em todas as dinâmicas da vida. Essa é a vida que vale a pena. E eu sei que o seu coração e o meu coração, miserável que ele nos afasta disso. E Deus tende a ser um anexo, um apêndice da vida, quando a gente vê-se numa angústia, numa dificuldade, fala assim, eu acho que é hora de fazer alguma coisa. Como se a gente fosse tomar um passe na igreja, e falar assim, vamos ajustar alguma coisa para a vida se encaminhar. Não é disso. Não é isso a vida é um encontro maravilhoso com o Salvador e depois o anúncio para quê? André, o que Deus está fazendo no mundo? Fazendo o nome dEle conhecido no mundo inteiro. Essa é a nossa vida. E aí a pergunta é, por quê? Por que estamos atrás das casas luxuosas? E talvez você tenha o seu... André, a minha não é a casa luxuosa, é outra coisa. Olha, sabe, tem uma parte desse texto que fala assim, vocês comem e não matam a fome. Não preenche, a palavra é essa, não vai preencher. Olha, gente, aqui fica assim, sabe, às vezes a nossa vida é marcada por pontos de muita tristeza, e eu acho que tem picos, e aqui eu vou isolar a situação com quadros específicos, porque eu sei de enfrentamentos de doença, eu tomo consciência, não sou um maluco, um pouco doido sou, mas não sou um maluco que ignora o fator de gravidade de algumas doenças, tá? Então coloca você nessa exceção, você tem diagnóstico, tá? Só que muitos de nós vivem como pássaros que nunca voam, vivem como peixe que nunca entra na água. André, como que eu vou, como que eu entro na água? Deus te fez para Ele. Deus te fez para se deliciar nele, no que Ele gosta, no que Ele tem interesse, nos projetos dEle. E o que eu e você fazemos? Vamos para as nossas casas luxuosas. São os nossos projetos, são os nossos caminhos. Vou falar para você, é ruim, hein? Que Ele vai deixar você nessa e falar assim, ele e ela está caminhando longe dos meus princípios, longe dos meus interesses. Eu sou o rei desse mundo, eu sou o rei de todo o cosmos, e eu vou alimentá-lo nessa insanidade e falar assim, tá bem, viva a sua vida, eu vou te deixar muito satisfeito. Não vai, você não vai ter satisfação, você não vai ter prazer, você não vai se saciar, não vai fazer bem para o seu coração. A alegria do Filho de Deus, da Filha de Deus, é se deliciar na obra do Eterno, no reino dEle, na promoção da verdade dEle, da justiça dEle e dos planos dEle. É assim que a gente se satisfaz. Esse é o caminho da vida, é você dobrar, Senhor, me ajuda a participar dos seus planos. Senhor, eu tenho esse interesse, essas coisas aqui que estão fazendo parte da minha vida, mas se o Senhor quiser arrancar todas elas, para glorificar o seu nome, me pôr na trilha da exaltação ao seu nome, me coloca.
Eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a sua glória, eu quero participar da sua obra, do seu reino. Eu estou preocupado com esse patrimônio, com isso, mas é tudo do Senhor, porque eu estou me incomodando. Eu quero viver os seus planos, os seus caminhos, e eu quero, gente, que aventura deliciosa, começar a entrar na agenda de Deus, e viver um cristianismo que não é dominical, vir para esse ambiente de adoração, não assim, esse mês eu fui quantas vezes? Acho que fomos uma só, tem que ir pelo menos uma vez. Que pobreza, que delícia viver a agenda de Deus, que gostoso, gente, eu tenho vivido isso, Deus tem dado essa graça para mim, e para muitos outros que eu sei mais de perto. Talvez você não está vivendo isso ainda, e queira, André, eu quero me satisfazer, eu quero me deliciar em Deus, eu quero ver a Deus colocando, viva para Ele, busque a Ele, descubra os planos dEle, cresça nessa dinâmica. É um amor profundo. É legal cantar, que esse amor é profundo, mas vai ser muito difícil você viver a profundidade desse amor contrariando o tempo inteiro ao Deus que entrega esse amor. Ele já mostrou para você o que Ele quer de você. Prioridade é Ele. Se Ele não é sua prioridade, como que Ele vai? Pensa em sanidade. Ele não pode te amortecer, Ele te ama, Ele não pode te dar alegria nessa maldade que você está vivendo. Ele não vai te dar, Ele só vai te dar nele, alegria nele. É uma delícia ser usado por Deus, é uma delícia participar dos planos de Deus, é uma delícia ter uma dinâmica da vida. Você fala assim: Deus, para onde o Senhor está me levando? Eu não sei direito, mas eu estou nas tuas mãos. Aí você começa a ver a graça e o derramamento de bênção, de prosperidade, as coisas pegam outras cores. Que delícia. Eu queria que você estivesse curioso sobre isso. Talvez Deus está falando com você hoje, e se isso está acontecendo, eu quero te convidar a ficar de pé para cantar, para orar, desfrutar da presença que vem do nosso Senhor. Se você quer fazer essa oração comigo, fica de pé, por favor. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor. Esse povo desse contexto, os primeiros endereçados dessa palavra, se dedicaram às suas casas luxuosas, semearam e não colheram, plantaram, Senhor, e não viram fruto do seu trabalho, o salário recebiam e caíam em sacola furada, a prosperidade não vinha, tomavam e não matavam a sede, comiam e não matavam a fome, não tinha saciedade, não tinha contentamento, não tinha prosperidade, porque eles não priorizavam o Senhor. Às vezes o Senhor nos corrige, vez por outra o Senhor, por nos amar, nos coloca em situação difícil. Senhor, eu não sei a dificuldade de cada um aqui, mas o seu Espírito não nos deixa enganados. Se a dificuldade que meus irmãos estão enfrentando é porque o Senhor não é prioridade na vida, que o Senhor fale aos corações. Eu sei que não são todas as dificuldades que são reflexos dessa questão, mas algumas são. E o Senhor é poderoso para nos mostrar. Então dá discernimento, dá clareza, mas sobretudo, Senhor, dá-nos arrependimento. Eu quero me voltar mais para o Senhor. Eu quero priorizar mais o Senhor. Eu quero colocar os recursos, a vida, a agenda, os dons, tudo a serviço do Teu reino, da Tua obra, dos Teus projetos, dos Teus planos, porque, Senhor, a gente quer desfrutar desse amor poderoso e profundo, não apenas cantá-lo, mas vivê-lo e responder a Ele com a dignidade que Ele exige de nós, que é comprometimento. Cancela a nossa mesquinhez, Deus, e nos dá chance de desfrutar do poder da generosidade. Em nome de Jesus. Amém.